Bom dia, galera! Bom dia! Pessoal, hoje a gente vai reler esse texto que nós já lemos umas aulas atrás. Eu sei que vocês estavam dando uma olhadinha nele de novo, então vamos retomar algumas coisas. O que é um conto como gênero textual? É um conto. Mas o que significa que é um conto? Contando uma história. Contando uma história. Essa história ela é real ou é fictícia? Fictícia. É fictícia, né? Nesse caso aqui é totalmente fictícia, né? Não tem nem como ela ser real. E o que mais que a gente precisa ter para ter um conto? Meio. Uma história. Começo, meio e fim. Tem que ter. Subtítulo. O que mais? Parágrafo. Linha Mas fina. assim, todo texto tem, né? Eu falo assim, para caracterizar o conto em si. A história. Ele é super comprido ou ele é uma história mais curta? Não é tão comprido. Ele é pequeno. É, mas assim, entre gêneros literários ainda é um dos mais curtos, né? Pensa no livro de emoção, assim. Se compara com o tamanho do conto, porque aqui a gente conseguiu fazer uma folha só. Então, o conto ele é uma narrativa curta, ele tem que ter personagens, ele tem que ter enredo, tem que ter o que mais? Um narrador. Que tipo de narrador a gente tem aqui? Terceira pessoa. É um narrador personagem, um narrador observador ou onisciente? Observador? Será que ele é observador? Ele só está contando o que ele está vendo? Onisciente, porque ele sabe dos pensamentos dela, ele sabe como ela se sente a respeito de tudo que está acontecendo, né? Então, já que a gente leu, vamos reler de novo. Quem que quer começar a ler? Eu. Tá, todo mundo vai deixando. Se não ler o parágrafo, daí o outro continua. Vai, começa você. Vai ler João. até o ponto. Não vai até o parágrafo, melhor, senão vai ficar muito picado. Acordava a moça tecelã. Acordava ainda no escuro, como se ouvisse o sol, chegando atrás das beiradas da noite. E logo sentava-se ao tear. Posso ler? Linha clara para começar o dia. Delicado o traço cor da luz, que ela ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá fora, a claridade da manhã, desenhava o horizonte. Depois lá mais vivas, quentes iam descendo a hora em um longo tapete que nunca acabava. Se era forte demais o sol. E no jardim perdiam as pétalas. A moça colocava na lançadeira grossos fios, cinzentos de algodão, mais felpudos em breve na penumbra, trazida pelas nuvens, e escolhia um fio de prata, que em pontos longos rebordava sobre o tecido. Leve a chuva vinha cumprimentá-la à janela. Mas durante muitos dias o vento e o frio brigavam com as folhas e espantavam os pássaros. Bastava a moça tecer com seus Belos. belos fios dourados para que o sol voltasse a acalmar a natureza. Assim, jogando a lançadeira de um lado para outro e batendo os dedos finos no gelo, para frente e para trás, a moça passava os seus dias. Nada lhe faltava. Na hora da fome, tecia um lindo peixe, com cuidado de escamas. E eis que o peixe estava na mesa, pronto para ser comido. Se cedo vinha, suave era a lã, cor de leite que entremeava o tapete. E à noite, depois de lançar seu fio de escuridão, dormia tranquilo. Tecer era tudo o que fazia. Tecer era tudo o que queria fazer. Mas tecendo e tecendo, ela própria trouxe o tempo em que se sentiu sozinha. E pela primeira vez pensou em como seria bom ter um marido ao lado. Não esperou o dia seguinte com o capricho de quem tenta uma coisa nunca conhecida. Começou a enfermar no tapete as lãs e as cores que lhe dariam companhia. E aos poucos seu desejo foi aparecendo. Chapéu enrolado, rosto barbado, corpo apurado, sapato engraxado, estava justamente acabando de estremecer o último fio da ponta do sapato, quando bateram na porta. Nem precisou abrir o moço e meteu na maçaneta. Tirou o chapéu de pluma e foi entrando em sua vida. Aquela noite, deitada no ombro dele, a moça pensou nos lindos fios que teceria para aumentar ainda mais a sua felicidade. E feliz foi durante algum tempo, mas seu homem tinha pensado em filhos. Logo os esqueceu porque tinha descoberto por entear e nada mais. Pensou a não ser nas coisas todas que ele poderia lhe dar. Uma casa melhor é necessária, disse para a mulher. E parecia justo, agora que eram dois, exigia
as mais belas lãs cor de tijolo, fios verdes para os batentes e pressa para a casa acontecer. Agora o Felipe. Deixa o Felipe ler um pouco. Esqueci que mas pronto, a casa já não lhe pareceu suficiente. Para que ter uma casa se podemos ter um palácio? Perguntou sem querer a resposta imediatamente. Ordenou que fosse de pedra com arremates de prata. Dias e dias, semanas e meses, trabalhou a moça, descendo tetos e portas e quartos e escadas e salas e postos. A neve cai lá fora e ela não tinha tempo para chamar o sol. A noite chegava e ela não tinha tempo para afirmar o dia. Descia e entristecida enquanto sem para batear os peitos acompanhando o ritmo da lançadeira. Afinal, o palácio ficou pronto e entre tantos cômodos, o marido escolheu para ela e só ter o mais alto quarto da mais alta torre. E para que ninguém sabia do tapete, ele disse, e antes de trancar a porta, a chave e advertiu, faltam as trávias e não se esqueçam dos cavalos. Sem descanso, tecia a mulher os caprichos do marido, enchendo o palácio de luxos, os cofres de moedas, as salas de criados. Tecer era tudo o que fazia, tecer era tudo o que queria fazer. E descendo, ela própria trouxe o tempo em que sua tristeza lhe pareceu maior que o palácio, com todos os seus tesouros, e pela primeira vez pensou como seria bom estar sozinha de novo. Só esperou acontecer, levantou-se enquanto o marido dormia, sonhando com novas exigências. E, descalça, para não fazer barulho, subiu a longa escada da torre, sentou-se ao tear. Desta vez não precisou escolher linha nenhuma. Segurou a lançadeira ao contrário e, jogando-a veloz de um lado para o outro, começou a desfazer seu tecido. Desteceu os cavalos, as carruagens, as estrebarias, os jardins. Depois desteceu os criados e o palácio e todas as maravilhas que o continham. E novamente se viu na sua casa pequena e sorriu para o jardim além da janela. A noite acabava quando o marido, estranhando a cama dura, acordou espantando. Deixa eu contar pro Felipe. Olhou em volta, não teve tempo de levantar. Ela já desfazia o desenho cor dos sapatos. Ele viu seus pés aparecerem, subindo as pernas. Rápido, o nádalo subiu. Pelo corpo, tomou peito apurado o inflado chapéu. Então, como se ouvisse a chegada do sol, a moça escolheu a linha clara e foi passando devagar entre seus delicados traços de luz que amanhã refletiu na linha do horizonte. É bom que a prof vê que aqui nessa sala sempre tem controle, né? Não, eu tô E o pior que é de verdade, não é só porque tá filmando, eu sempre faço isso, né? Gente, esse texto é da mesma autora que a gente leu aquele Ana Zé Onde Vai Você, sabe? Fez trabalhinho e tudo daquele lá, Marina Colassante. Ela nasceu na Itália, mas ficou no Brasil. Gente, então, esse texto, como nós já tínhamos discutido, mas nós vamos dar uma aprofundada, ele fala sobre relações humanas, ele não está sendo muito literal ali, né? Vocês acham que essa história é literal ou que ela simboliza uma outra coisa? Sim, lembra das figuras de linguagem que a gente viu, de metáforas e tudo mais? É nessa pegada. A gente viu algumas partes aqui que as palavras elas fazem tipo uma rima, um eco no final, isso também é de figura de linguagem. Então tudo aquilo que a gente viu de figura de linguagem, depois a gente vai conseguir aprofundar. Não hoje no quizzes, né? Porque é um tempo muito curto, mas depois a gente vai ver melhor esse texto. Então, aqui a gente vê a história de uma moça que ela tinha todo o poder que ela quisesse. Até que ela se sentiu sozinha e resolveu arrumar um marido para a vida dela. Deu certo? Não. Por que não? Porque o marido queria o mundo da riqueza. O marido nunca estava satisfeito com o que ele tinha, né? Ele queria o mundo. Então, quem que tinha o poder na história desde o começo? E o que ele fez com ela? Trancou ela numa torre, sendo que todo o
esqueceu que ela tinha feito pra ele também, que ela podia desfazer a hora que ele quisesse. Que ela quisesse, né? Ele nem passou pela cabeça dele que ele poderia perder esse poder. E o que isso simboliza na nossa realidade? Que se você quiser tudo, você vai perder machismo. Também, machismo também é uma questão, né? Que muitas vezes a mulher casa e ela vive só pro marido e pros filhos, né? Acaba fazendo tudo que o marido quer e no fim acaba perdendo a própria autonomia, a própria vida. Que ela não tinha nem tempo de finalizar o dia. Fala que ela não tinha tempo de arrematar o dia, né? Que era uma tarefa que ela sempre cumpria. Então o mundo estava desandando porque ela tinha que seguir só as coisas inúteis que o marido pedia. Coisas que eram só para ele. Criados, casa bonita, cavalos. Isso estava influenciando o mundo como ela fazia antes? Não. Estava sendo só para ele, estava sendo um motivo muito egoísta dele agir, né? Então, gente, eu vou dar um pause aqui, que daí eu vou distribuir os tablets, essa parte não precisa aparecer, tá? Será?